Novo da Economia cria uma ajuda de R$ 200 por mês para trabalhadores informais e autônomos de baixa renda durante 3 meses. E medidas para evitar demissões incluem acordo de redução de jornada e de salário. Líderes do Legislativo e do Judiciário também se manifestam sobre a pandemia. O teste do presidente do Senado dá positivo para a doença. Coronavírus provoca mais mortes no Brasil. E o país descobre que o número real é maior do que o oficial. O motivo é a falta de resultados de testes das vítimas. As atividades do comércio sofrem restrições em São Paulo. E a Itália tem o maior número de mortos desde o início da pandemia. Em meio minuto, no Jornal Nacional. Para quem resistiu e não comprou SUV em março, este é o carro que vai dar um restart na categoria. Chegou um novo Chevrolet Tracker. Só ele tem Wi-Fi, MyLink de 8 polegadas, 6 airbags e motor turbo em todas as versões. Tudo de série. E você ainda pode comprar o novo Tracker com condições especiais de lançamento. Não perca tempo. Acesse agora mesmo chevrolet.com.br e aproveite. Os brasileiros assistiram hoje a uma mudança drástica de postura do presidente da República em relação à crise do coronavírus. Foi numa entrevista coletiva convocada por Jair Bolsonaro para apresentar medidas de combate à Covid-19. Quando o presidente Jair Bolsonaro e ministros apareceram no local da entrevista, o Salão Oeste do Palácio do Planalto, foi um choque. 48 horas depois de dizerem em entrevistas a vários veículos que havia histeria e superdimensionamento da pandemia, Bolsonaro e sua equipe se apresentaram de máscaras. Ontem, à Rádio Tupi, ele disse: esse vírus trouxe uma certa histeria. Tem alguns governadores, no meu entender, tá? Eu posso estar errado, mas estão tomando medidas que vão prejudicar e muito a nossa economia. Na mesma entrevista, embora tenha dito que seguiria as recomendações do ministro da Saúde, ele chegou a criticar o cancelamento de partidas de futebol que visava evitar aglomerações. Quando você proíbe um jogo de futebol, eu não estou dizendo que tem que ter ou não tem que ter. Eu estou seguindo o protocolo do Ministério da Saúde. Né? Não é a minha vontade que vai ser imposto só porque eu sou o presidente. E assim eu trato todos os ministros, todos. Lógico, vou lá, dou minhas observações que vem de conversa que eu tenho com o povo, vem das mídias sociais. Né? Quando você proíbe um jogo de futebol, tá? O que acontece? O cara que vende ali o chamate ali na arquibancada, o cara que guarda o carro lá fora, perdeu seu emprego. Hoje, o próprio presidente tentou explicar o uso das máscaras. Por que estamos usando máscaras agora? Além do general Heleno, que teve contato com alguns aqui, também tivemos positivo agora o teste do ministro das Minas e Energia, o Almirante Bento. Então, obviamente, o cuidado nosso tem que ser redobrado. O segundo teste de Bolsonaro deu negativo, mas 17 pessoas que estiveram com ele na viagem aos Estados Unidos estão com Covid-19. No salão da entrevista, cadeiras mais distantes para os jornalistas, tudo desinfetado. O presidente lembrou que a epidemia começou na China. Ele elogiou o trabalho para repatriar os brasileiros de Wuhan. Disse que foi a partir daí que se acendeu a luz amarela no governo. Mas a operação, que foi um sucesso, tinha sido descartada por ele no primeiro momento. No fim de janeiro, Bolsonaro disse que não trazia brasileiros da China porque custava caro e não havia lei de quarentena. O grande problema que nós temos pela frente, nós não temos uma lei de quarentena. Ao trazer brasileiros para cá, é a nossa ideia, obviamente, colocar no local para quarentena, mas qualquer ação judicial tira de lá. Se lá temos algumas dezenas de vidas, aqui nós temos 210 milhões de brasileiros. Então, são coisas que têm que ser pensadas, conversado antecipadamente com o chefe do Poder Judiciário, tá?
conversado com o parlamento também. Na entrevista de hoje, Bolsonaro rebateu as críticas que vem recebendo por ter incentivado os protestos do domingo, dia 15, e ido aos encontros dos manifestantes. Vim aqui a esse prédio e cumprimentei os brasileiros que estavam fora, em grande parte meus eleitores. Estive ao lado do povo, sabendo dos riscos que eu corria, mas nunca abandonarei o povo brasileiro, este ao qual eu devo lealdade absoluta. Após isso, em grande parte da mídia, potencializou em cima desse evento, como que se fosse o único e tivesse sido programado por mim. Não convoquei ninguém, não existe nenhum áudio, nenhuma imagem minha convocando para o dia 15 de março de 2000. Embora tenha dito que não convocou ninguém, em Roraima, à escala da viagem para os Estados Unidos, ele fez um discurso chamando a manifestação. Dia 15 agora tem um movimento de rua espontâneo. É um movimento espontâneo. E o político que tem medo do movimento de rua não serve para ser político. Então participem, não é um movimento contra o Congresso, contra o Judiciário, é um movimento pró-Brasil. O presidente tentou se justificar por ter comparecido ao ato contra a recomendação de evitar contato físico para impedir a potencial disseminação do coronavírus. Quando fui domingo, aqui, na rampa desse prédio, não fui à rua, eu não estava infectado, muito pelo contrário, já tinha um parecer dando como negativo. Mas a preocupação não era só com ele, e sim com o público, cujas mãos ele tocou aproximando seu rosto dos manifestantes para tirar selfies. Bolsonaro ainda aguardava a contraprova do primeiro teste para coronavírus. O presidente chegou a dizer que estava seguro de não estar contaminado, mas ele só fez o segundo teste ontem. Sintomático na entrevista foi o novo tom adotado pelo presidente ao se referir aos demais poderes. Em menos de 72 horas, depois de apoiar o protesto contra Legislativo e Judiciário, Bolsonaro agradeceu a união de todos para enfrentar a crise. Estamos tendo um apoio incondicional por parte da Câmara e do Senado em todas as medidas que porventura se façam necessárias para que esse problema seja atenuado. Quero mais uma vez agradecer aos presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do Senado, Davi Alcolumbre, do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, da PGR, o senhor Aras, do TCU, José Múcio, e do STJ. Senhor Noronha, pelo apoio, pela presteza, pela consideração, em juntos buscarmos solução para esse problema que passa a ser um problema de todos nós. Na coletiva de hoje, Bolsonaro voltou a dizer que considera que há uma histeria e manteve os ataques à imprensa em meio à pandemia do coronavírus. Já tivemos problemas mais graves no passado que não teve essa comoção toda ou repercussão toda por parte da mídia brasileira. O momento agora é de união de todos, é de reflexão e buscar soluções. A verdade está aí, é uma questão grave, mas não podemos entrar no campo da histeria. Então, esse sempre foi o meu pensamento, esse sempre foi o meu papel como chefe de Estado. Levar paz, tranquilidade a todos, sem deixar de se preocupar, obviamente, com as consequências do que estava se aproximando. Tudo o que fiz foi para levar tranquilidade ao povo brasileiro enquanto nos preparávamos para o que viria a acontecer. E repito, é grave, é preocupante, mas não chega ao campo da histeria ou de uma comoção nacional. No fim da entrevista, Bolsonaro defendeu as recomendações do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que estava ao lado dele, e da Organização Mundial da Saúde, regras que ele repetidamente desrespeitou nos últimos dias. O que eu poderia falar para a população brasileira? O problema está aí.
está batendo a nossa porta. Teremos dias difíceis, dias duros pela frente. Agora, serão menos difíceis se cada um de vocês se preocupar consigo, com seus parentes e com seus amigos. Somente dessa forma, seguindo os preceitos ditados pelo Ministério da Saúde, como, em primeiro lugar, medidas básicas de higiene, nós podemos alongar a curva da infecção e de modo que nós, Poder Executivo, através dos nossos meios, hospitais e demais órgãos de saúde, atender aqueles que necessitarem e atender com qualidade. Somente dessa maneira nós podemos não resolver, até porque não existe vacina para a questão do coronavírus, mas podemos atenuar muito com as medidas tomadas por vocês e, da nossa parte, atender aqueles, porventura, infectados com os meios necessários e adequados em nossos hospitais. Primeiro, também diria que o pânico não leva a lugar nenhum. Repito que o momento é de grande preocupação, é de gravidade, mas devemos evitar que esse clima chegue a nós, adotando essas medidas. Nessa reunião no Palácio do Planalto, o ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou uma série de medidas para enfrentar os efeitos do novo coronavírus na atividade econômica. Entre elas, uma ajuda mensal de R$ 200 para profissionais autônomos de baixa renda. Paulo Guedes relembrou as medidas que foram anunciadas esta semana que injetariam 143 bilhões e 400 milhões de reais na economia. E disse que, mesmo assim, faltaria fôlego para combater os impactos econômicos do Covid-19. O ministro explicou que cerca de 40 bilhões de reais teriam de ser bloqueados do orçamento para cumprir a meta fiscal. Mas ontem o governo enviou ao Congresso um pedido de reconhecimento de calamidade pública. Se o pedido for aprovado, o governo não terá mais compromisso com a meta de resultado das contas públicas este ano e poderá liberar recursos para áreas-chave da economia. No momento em que a saúde do brasileiro e a manutenção dos empregos exige gastos adicionais, nós teríamos que contingenciar 40 bilhões. Então, evidentemente, isso não é uma coisa razoável e a solução técnica é o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Recorrendo ao artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal, estão suspensas as metas de resultado primário desse ano. Então, a calamidade pública foi, na verdade, a resposta, melhor resposta técnica para evitar o contingenciamento, que seria dramático. O ministro da Economia também anunciou novas medidas emergenciais para autônomos e para pequenas e médias empresas. Trabalhadores informais, autônomos de baixa renda, vão receber R$ 200 por mês durante 3 meses. O dinheiro poderá ser retirado em agências de bancos públicos. A medida deve atingir de 15 a 20 milhões de pessoas que não recebam outros benefícios sociais. O custo desses repasses será de 5 bilhões por mês, um total de 15 bilhões de reais. O governo também informou que deve anunciar nos próximos dias um auxílio para ajudar no pagamento de parte do salário de funcionários de pequenas e microempresas que se comprometerem a não demitir durante esse período. Nós primeiro soltamos recursos para os mais vulneráveis, os idosos, depois passamos exatamente para o fluxo de caixa das empresas para proteger os empregos, as condições de liquidez na economia para manter o crédito, manter as empresas funcionando, o diferimento dos impostos. Então, tudo isso, na verdade, é não ceder ao contingenciamento. Então, a ideia é o seguinte, não, respondendo a sua pergunta, não contingenciaremos. Podemos considerar, por exemplo, lá na frente, derrubar os encargos trabalhistas. E aumenta brutalmente a capacidade de geração de emprego. Mais tarde, no Ministério da Economia, o grupo de monitoramento anunciou outras medidas para evitar demissões.
Durante o estado de emergência, trabalhador e empregador poderão fazer acordos individuais, respeitando a Constituição. Uma medida provisória e projeto de lei vão detalhar o teletrabalho e banco de horas, adiantamento de férias individuais, redução proporcional de salários e jornada, mas respeitando o salário mínimo e o valor do salário hora. As empresas poderão decretar férias coletivas com 48 horas de antecedência e terão o recolhimento do FGTS adiado. O governo também deu mais detalhes sobre as medidas emergenciais para outro setor que preocupa. As empresas aéreas que atuam no Brasil já estão enfrentando grandes prejuízos. 85% dos voos internacionais e 50% dos voos domésticos foram cancelados por causa da falta de procura e desistência dos passageiros. O pagamento de tarifas de navegação aérea será adiado. Os vencimentos de março, abril, maio e junho passam para setembro, outubro, novembro e dezembro. Será adiado também o pagamento das outorgas aeroportuárias, as contribuições pagas pela concessão, sem cobrança de multas. O governo também pretende renegociar as dívidas dessas empresas. E o governo vai promover mudanças nas regras de reembolso de passagens. Para solicitações até 31 de dezembro, o prazo de reembolso passa a ser de 12 meses. E os consumidores ficam livres de outras penalidades contratuais se aceitarem o crédito para usar depois. O ministro da Infraestrutura pediu bom senso nas medidas tomadas em todo o país no funcionamento de portos e aeroportos. Disse que o objetivo deve ser manter os serviços. Neste momento de crise existe muito voluntarismo, né? Isso é muito novo para todo mundo e algumas medidas são tomadas ou são anunciadas ou são pensadas do tipo, olha, vamos fechar determinado equipamento, vamos fechar determinado aeroporto, porque ele é um vetor de chegada de pessoas infectadas, a gente tem que proporcionar o isolamento e nessas horas a gente tem que ter o bom senso que por aquele equipamento que chega a pessoa infectada também chega o marca-passo, também chega o órgão transplantado, também chega o medicamento. Então, todas as medidas estão sendo tomadas para beneficiar a população, pensando sempre na continuidade da prestação de serviços, na saúde do trabalhador do transporte e no direito do consumidor. A preocupação dos investidores em relação aos impactos da pandemia na economia mundial continua ditando os negócios no mercado financeiro em todo o mundo. Hoje foi mais um pregão de perdas acentuadas. No começo da tarde, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo caía mais de 10% e acionou o Circuit Breaker. Esta foi a sexta vez em 8 pregões em que o mecanismo para esfriar os ânimos dos investidores entra em ação. No fim do dia, o Ibovespa fechou em queda de 10,35%. O dólar comercial subiu para R$ 5,19. As perdas também acionaram o Circuit Breaker na Bolsa de Valores de Nova York. O principal índice da Bolsa Americana terminou em queda de 6,3%. E no início da noite, o Comitê de Política Monetária do Banco Central reduziu a taxa Selic, que serve de referência para os juros praticados no mercado, de 4,25% para 3,75%. A queda segue decisões de outros bancos centrais pelo mundo no combate às consequências econômicas do novo coronavírus. No comunicado, o Banco Central falou em cautela e que poderá baixar ainda mais os juros diante do cenário da economia nas próximas semanas. E ressaltou que continuará fazendo uso de todo o arsenal de medidas de política monetária, cambial e de estabilidade financeira no enfrentamento da crise atual. As medidas anunciadas hoje pelo ministro Paulo Guedes ainda não estão em vigor. O governo precisa decidir se vai editar uma medida provisória com efeito imediato ou se vai enviar um projeto de lei para aprovação do Congresso. Na sequência, foi a vez de o ministro da Justiça falar sobre providências da pasta. O ministro da Justiça disse que recomendou aos estados a restrição